Pessoal, a gente fala muito desse versículo, todo mundo já conhece. O que é mais engraçado, que chama atenção, né, que o primeiro deslize que o homem cometeu foi em dupla, foi em casal, né? Então, ninguém pode botar a culpa no outro, né? O erro dos dois. E assim a gente, às vezes, vê acontecendo nas nossas vidas, né? E a gente também não sabe, a Bíblia não diz exatamente quanto tempo levou para isso acontecer, né? Desde que o homem foi criado. Quanto tempo passou? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos? A gente não sabe, a Bíblia não descreve. Inclusive, fala aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que o conhecimento é ruim, né? Será que a gente não pode conhecer nada, tem que morrer na ignorância? Depois a gente vai falar sobre isso mais à frente aqui do estudo. Então, assim, isso que aconteceu ali com Adão e Eva é uma coisa que acontece praticamente no nosso dia a dia, né? O inimigo, ele é astuto, né? Ele sempre procura ali uma brecha, ele fica rondando, né? A Bíblia diz que é como um leão que ruge, né? Então, a gente tem que vigiar, a gente tem que estar atento, né? Estar sempre estudando a palavra, sempre próximo a Deus, para a gente poder discernir esses ataques, essas setas, né, que acontecem. E é uma coisa que depende dos dois, do casal, né? Não adianta um só. Foi o que aconteceu ali. A Eva, os dois embarcaram, né, no mesmo erro. Então, assim, o casamento, para dar certo, né, tem que haver aquele que a Débora falou aqui, o cordão de 3 dobras, né? A gente tem que ter 2 partes fortes, né? 2 dobras fortes, e a terceira, que é Cristo, no nosso casamento. Então, assim, na verdade, o inimigo, o que ele fez aí com Adão e Eva? Ele torceu a palavra, né? Ele citou a palavra, mas ele deu uma conotação diferente, fazendo com que o casal acreditasse que aquilo não tinha nada de mais de ser feito. Então, aí que mostra também uma falta de conhecimento da parte deles, né? Eles não sabiam, não conheciam ali na época a consequência que poderia ter aquilo, né? Eles sabiam assim na teoria. Então, a gente vê que a falta de conhecimento também é uma falha muito grave, que nós temos que nos aprofundar sempre no estudo e na meditação da palavra. É muito importante a gente não só ler a palavra, né? Os grandes heróis aí da fé, eles citam muito essa questão da gente meditar na palavra, como Davi fazia, né? Você lê e você para um tempo e vai digerindo aquilo, porque às vezes um versículo, 2, 3 ou um capítulo inteiro, aquilo é uma coisa tão profunda, às vezes tão que fala tão fundo na nossa alma, no nosso espírito, e a gente tem que passar esse tempo de meditação. E se você adquirir esse hábito todo dia de manhã, na hora que você acordar, você vai ter forças para enfrentar o dia a dia, porque isso tem que ser diário, né? Diário. A nossa luta é diária. Desde o momento que a gente acorda, até o momento que a gente dorme, até durante o sono, a gente sempre tem que estar alicerçado ali, porque o inimigo ele não dá trégua, né? É uma batalha constante. Então, assim, nós vemos aqui, já vou passar para o livro do profeta Oséias, no capítulo 4, e ele já vai mostrar, também falar sobre conhecimento. Então, Oséias 4:6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, por que eles ignoraram a lei de Deus? Será que eles eram maus ou eles eram... Na verdade, eles foram se afastando aos poucos, né, do conhecimento, aos poucos da palavra, daquela leitura diária. Então, você já não consegue entender o quão bom é aquilo, você não consegue ver benefício naquilo, entendeu? Então, é uma coisa que a gente, às vezes, tem que lutar contra. É como se fosse um exercício físico, né? Você
às vezes não está afim de fazer o exercício físico, mas você tem que fazer, aquilo vai te fazer bem. Mesma coisa é o estudo da palavra, né? Você tem que adquirir esse hábito. E aí a sua vida vai mudar, Deus vai começar a mudar você por dentro. E aí, com o tempo, essa mudança interna vai aparecer nas suas atitudes, nos seus atos, na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar. E isso vai refletir em todos os aspectos da sua vida, inclusive no casamento. E é importante que o casal faça isso, os dois, né? Os dois façam para que haja unidade. Então, a gente vê muitas vezes assim, uma negligência no estudo. A gente observa, começar a se aprofundar no estudo da palavra, você vai adquirir também uma capacidade de observar, ver o que é certo, o que é errado, e vai poder ajudar as pessoas. Então, a gente vê que tem muita gente que não tem paciência para esperar o que Deus tem para fazer, né? Ele acha que Deus tem que fazer tudo na hora que Ele quer, na hora que Ele acha. Nós vemos aqui também Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele tem aquele versículo, orai sem cessar, né? O que é isso, né? A pessoa viver em oração, não fazer mais nada? Não é. É porque a gente precisa, não só da leitura, mas que Deus, sei lá, não mostra, abre os nossos olhos para a gente poder entender as coisas que nos acontecem. Um versículo aqui em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E Mateus 7, 7. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois é. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele estava perguntando assim, quem é que tem um hábito assim de pedir as coisas para Deus? Aí, quando eu fui falar com ele, da minha experiência, eu falei assim, olha, pensando bem, eu sou aquele chato, né? Eu, quando quero uma coisa, eu preciso de alguma coisa, eu fico perturbando a Deus. Eu sou igual aquela viúva, né, que fica batendo, eu quero. E gozado que desde pequenininho eu tenho esse hábito. Às vezes eu nem era assim de frequentar a igreja, não tinha, ninguém nunca me ensinou isso, não sei, uma coisa que e muitas coisas muitas vitórias Deus me deu, até materiais e tudo, foi na minha insistência, né? Eu falo assim, caramba, tem hora que eu sou um chato, eu fico. Teve uma vez que eu precisei muito de uma coisa, a hora, gente, eu acho que eu não parava de orar o dia inteiro, pedindo, e Deus me deu. Deus me deu, entendeu? Então, a gente tem que ser insistente, porque tem coisa que não vem de graça. O homem não quer dar para a gente, né? O homem não quer dar, e às vezes tem gente que quer ganhar no grito, né? Então, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Você vê vários verbos aqui de ações que o próprio Cristo, né, que é o nosso maior exemplo, né, deu para nós. E aí a gente tem que pedir essa proteção de Deus, né? E tem que ser insistente, porque as coisas não são da noite para o dia. Você não adquire conhecimento assim, no estalo, né? Você vai amadurecendo, você vai entendendo as coisas. Agora não é de graça. Você tem que buscar na palavra. Você tem que ir lá, entre aspas, comprar aquilo, né? Adquirir aquele conhecimento. Então, a gente, com o conhecimento, na verdade, assim, ninguém gosta de errar, né? Ninguém gosta de pecar, né? A gente, quando erra, a gente se sente mal, a gente se sente envergonhado. Adão se sentiu tão envergonhado que ele teve medo de Deus, né? Teve medo do juízo, do Deus podia castigar ele ficou bastante amedrontado. E hoje também, às vezes, a gente sente pela nossa educação, a gente fica sempre ouvindo
que Deus vai castigar os nossos pecados. Então, isso nos traz um sentimento muito ruim. E o pecado é uma coisa assim que nós aprendemos. Eu também, uma época eu pude entender isso, que a gente às vezes não peca só com ações, a gente peca com pensamentos, né? A gente peca com o olhar, olha para alguém com raiva, com ódio, desejo de vingança, aquelas coisas, né? Vai envenenando a alma da gente, e outras coisas que nos fazem pecar. Mas isso é natural do ser humano, né? A gente vai ter, às vezes, um sentimento, uma vontade de fazer alguma coisa em troca de um mal que a gente recebeu, não sei, alguma coisa dessa. E só a palavra mesmo, aquele estudo diário e essa comunhão com Deus é que vai realmente tirando aquilo da gente. Eu tenho por experiência própria, né? Muitas pessoas já me fizeram mal e a gente fica assim com muita raiva, com muita vontade daquela pessoa se dar mal. Mas aí a gente tem que suportar aquilo, não deixar isso dominar a gente. E você vai à palavra, você vai à oração, e Deus tira isso do seu coração totalmente. Aquilo é como se nada tivesse acontecendo, né? E a luta pelo casamento, ela tem que ser diária. Todo dia você tem que pedir a Deus para abençoar seu casamento. Tá? Porque não é fácil, o inimigo a todo momento, então não é só inimigo, às vezes o nosso temperamento, às vezes em um segundo você destrói aí um relacionamento de anos e anos e anos, né? Às vezes por causa de uma opinião, né? A Bíblia diz que a gente não pode discutir opinião, cada um tem a sua, né? Um acha que um dia é igual ao outro, outro acha que um dia é diferente do outro. E esse tipo de coisa a gente tem que respeitar, porque senão a gente vai entrar em desentendimento. Eu vou ler aqui os outros, a Cláudia vai ler para mim aqui em Romanos. Isso é que é viver em uma só carne, né? Ele fala, eu vou ler, mas sou eu que vou ler. Romanos 7, 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem, eu que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. É forte isso. Isso, né? É muito importante, essa parte aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós, como cristãos, nós temos que ter essa visão. Né? Não bater no peito e dizer qualquer tipo de eu sou assim, eu sou assado, eu sou de tal denominação, eu tenho tal cargo, função na igreja. Não. Cristo é que é o mais importante para nós. Entendeu? É Ele. O que a gente faz, tudo bem, a gente tem que fazer a obra. É um prazer para nós fazer a obra de Deus, né? Para todo cristão, o cristão, onde ele sente mais prazer, é se sentindo útil na casa, de servindo a Deus. Isso nos traz. Mas nós temos que entender que quem faz é Cristo, né? E às vezes ele escolhe os caminhos mais, não digo tortuosos, mas os mais inesperados, né? Assim, eu estou passando por uma fase que eu estou vendo Deus fazendo um negócio na minha família, entendeu? O negócio está acontecendo. Coisas de trilhões de anos paradas, de repente começa a acontecer. E aí você vê, meu Deus do céu, como Deus é fiel. Como Deus é real, é uma coisa assim viva. E não depende de nós. Ele fez porque Ele
quis, ele se ofereceu para fazer, ele se deu de graça, ele quis fazer por nós. E às vezes Deus faz coisas para a gente, eu estava até conversando uma vez, a Cláudia estava até presente, às vezes Deus faz coisa para a gente que a gente nem pediu, né? Deus às vezes dá um livramento. Agora eu passei por um problema de saúde muito sério, foi tantos livramentos, eu não pedi, aquilo aconteceu. Então a gente vê assim, que não somos nós, né? Pouco importa, a gente pensa, poxa, já fiz tanta burrada, já errei tanto, e Cristo continua ao nosso lado, nos apoiando. Vamos embora, vamos para frente, não para não. Então, o Cristo, ele quebrou de vez esses grilhões de culpa, né, de morte, de medo, de separação, de divórcio, de vingança, todas essas coisas negativas, Cristo quebrou. Então, nós somos justificados, não somos justos, né? Ninguém pode dizer... tem um versículo na palavra, eu não anotei aqui, mas quem diz que não comete pecado faz de Deus mentiroso, né? Então, isso nos traz assim, uma humildade e uma gratidão muito grande pelo que Cristo fez por nós, sem a gente merecer, né? Então, nós somos salvos, na verdade, é isso que a Bíblia aponta para Cristo, né? Nós somos salvos exatamente pela fé em Cristo, né? Não por nossas obras, não por nossos méritos. O que isso tem a ver com casamento? Tem tudo a ver, né? Se o casal quer viver uma vida, uma falsa religião, ou achar que ele é autossuficiente, não vai conseguir vencer essa batalha, né? A gente só vai conseguir vencer a batalha se a gente colocar Deus no meio. Como é que eu faço isso? Isso é muito vago, né? Há anos atrás, eu escutava essas coisas, achava tudo muito vago, né? Não, você tem que deixar Deus fazer as coisas. Tá, mas como é que é isso na prática, né? Eu sempre fui um cara muito pragmático, assim, muito prático. Tá, como é que faz isso? Me diz assim, qual é a fórmula? Eu sempre fui assim, uma pessoa muito prática. Aí eu descobri que a fórmula é essa, é você ler a palavra mesmo e se aproximar de Deus, e Deus vai te enchendo, vai te mostrando, vai te dando conhecimento, vai te capacitando, e os dons são muito importantes, não é? Os dons de Deus. Deus, ele pode te dar um sonho, uma visão, alguma coisa. Eu já tive vários sonhos assim que aconteceram, sonho de Deus mesmo. Você vê que isso é importante para o cristão, né? Tem muitos cristãos que negligenciam os dons. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. É necessário isso, né? Existem igrejas que são muito tradicionais, negligenciam, isso é um erro terrível, né? Talvez por causa de alguns excessos que nós vemos por aí, eles negligenciam. Isso é muito importante na vida do cristão, né? Isso é um dom. A Bíblia diz o que é o dom? O dom é um presente, é uma dádiva, né? Então é importante. E o conhecimento da palavra vai ajudar a gente a filtrar essas coisas, saber, não, essa palavra é de Deus, você reconhece aquilo, né? A ovelha conhece a voz do seu pastor, é perfeitamente compreensível as coisas que Deus pode nos mostrar. E essa fé, ela tem que ser acompanhada por obras, né? Tiago, quem foi Tiago, né? Tiago foi irmão de Jesus, ele era considerado um homem muito sábio na época, né?
ele chegou a ser um dos líderes, um bispo, né, na época. E o livro de Tiago, a carta, né, a carta, é muito importante que vocês leiam, é muita sabedoria. E ele fala isso, né? Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Pois é. Diz a história que Tiago, quando morreu, a igreja perdeu muito, né? A igreja que ele liderava, a igreja já não era mais a mesma. Porque era um homem de muita sabedoria. Agora, aí que está, né? O povo, você também não pode ficar, como é que eu vou dizer, dependente do Tiago, né? O Tiago é um homem, um dia ele pode faltar, ele pode viajar, ele pode ir para outro lugar, enfim. A gente tem que se alicerçar na palavra. Todo cristão, eu acho que a igreja vai ser forte quando cada um de nós estivermos cada vez mais fortalecidos, né? Quando cada um de nós tiver essa firmeza, essa fé, tivermos acesso a esses dons, conhecimento da palavra, ninguém segura esse grupo. Não tem. Então, o melhor investimento que a igreja faz, e você faz, é em si próprio. Entendeu? Não fica olhando os outros, achando que o outro é melhor que você. Invista em você, e aí você vai fazer parte desse grupo forte que é a igreja, que seria o verdadeiro corpo de Cristo, para a gente não ficar aí, sabe, rodando, patinando aí sem sair do lugar, né? Então, se a gente não aplicar nas nossas vidas essas orientações, esses princípios bíblicos muito importantes, muito profundos, né, no nosso casamento, na nossa vida, a gente não vai ter o menor sentido a gente estar aqui, né? A gente está frequentando a igreja, não vai ser uma coisa totalmente mecânica e sem sentido. Você tem que trazer de casa. É muito parecido aqui com o trabalho da música. Se você não estudar em casa aquela música, você vai chegar aqui, você pode ensaiar o quanto você quiser, que a música não vai sair. Você tem que estudar em casa, traz a música. Aí chega aqui, a gente vai fazer o ensaio. Aí vai sair a música. Entendeu? Mesma coisa, você tem que fazer o teu trabalho de casa. Não adianta só vir aqui, assim, do nada. Você tem que ter o teu dia a dia, estudar aquilo. Quando você vai chegar aqui, aquela coisa, explode. Então, a Bíblia tem vários ensinamentos, que isso é pregado exaustivamente, né? A Cláudia vai até ler um versículo agora, que também é um conselho, que se não for acompanhado dessas ações, ele vai ficar uma coisa mecânica e vai soar como uma obrigação, parecendo que se você fizer só isso aqui, o casamento vai, do nada, ficar perfeito. Então, nós temos que entender isso aqui de uma maneira profunda, espiritual, e debaixo de oração e debaixo de leitura de todo o contexto do livro de Efésios, para essa palavra passar a morar na gente, porque é muito importante a gente entender uma coisa. Jesus Cristo é chamado em teologia do Logos. Jesus Cristo é o Logos, é a palavra encarnada. Olha a importância da palavra. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, é uma coisa que é salvadora. É muito importante a palavra. E a palavra, ela está escrita na Bíblia, né? Então, pela palavra, Deus criou o mundo, né? E pela palavra de Cristo, houve curas, houve transformações. Então, é importante nós termos contato com essa palavra, que é salvadora. Efésios 5:24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos,
amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Amém. Então, nós temos que ler isso com esse conceito espiritual, com esse conceito celestial. Porque, senão, isso aqui não tem o menor sentido. Bom, concluindo, então, vamos ler aqui um último versículo, que vai estar em Hebreus, capítulo 12. Versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém. Então, esse versículo, ele nos anima, nos encoraja, nos fortalece e mostra que... Uma vez eu até falei uma frase, como é que foi mesmo? Bom, é mais ou menos isso. O caminho é estreito, mas o fardo é leve. Né? Juntando os dois versículos que Cristo falou. Então, para a gente concluir, né, eu queria pedir, se pudesse botar aqui Tito 3, versículo 4, da Nova Almeida, por favor. Não. Eu acho que vai até o 7, tá? Bom, eu quero ler essa passagem porque eu queria dizer o seguinte, que nós somos dependentes da bondade de Deus. Nós somos dependentes da misericórdia de Deus. E nós somos dependentes da graça de Deus. Em nossas vidas, nosso casamento, nas nossas casas, nossas famílias, sobre a vida dos nossos filhos, nossos netos, né? As futuras gerações, nós somos dependentes. Nunca esqueçamos que nada é por causa de nós, tudo é por causa dele. Tudo na nossa vida, no nosso casamento. Nós temos 32 anos de casados. Passamos por dias felizes, mas também passamos por dias em que nós choramos. Dias turbulentos. E eu acredito que cada casamento aqui também passou por experiências assim, dias maravilhosos, dias de alegria, mas dias também com lágrimas, com aflição, né? Mas que a gente nunca esqueça desse Deus bondoso, desse Deus misericordioso e que derrama da sua graça abundante sobre as nossas vidas. Que nós estejamos sempre, como casal, unidos, buscando a Ele em primeiro lugar, buscando a palavra, que é o próprio Cristo, como Paulo falou. Buscando esse conhecimento, nos fortalecendo nele. Porque no mundo nós vemos que tem pessoas que não são cristãs, que não buscam a palavra, que conseguem prosseguir até com um casamento por bastante tempo até, mas são poucos, isso é raro, porque a família, o casamento, é o alvo principal do inimigo. Então, a família é super atacada, os casamentos. Não é interessante para o inimigo que um casal esteja junto 32 anos construindo uma família. Ele quer mais é que os casamentos sejam dissolvidos e que você coloque a sua vontade em primeiro lugar e, chega, aí, olha, me aborreceu hoje, me aborreceu ontem, chega, tchau, vou embora. É isso que o mundo pensa, a ideia das pessoas, a mente, os corações das pessoas estão contaminados com isso. Mas nós temos que dar o exemplo para o mundo, que apesar de todas as dificuldades, apesar de até às vezes eu pensar isso, que a outra pessoa pensou, por exemplo, tá? Outro dia,
eu dobro toda a roupa, eu guardo no armário, faço aquela coisa, pilhazinha, tudo arrumadinho. Aí o Paulo vai lá nas pressa para se arrumar para sair para o trabalho, pega a pilha toda, joga em cima da cama, aí vai ver qual a blusa que ele vai... Outro dia eu fui ficando assim, parecia que eu era um vulcãozinho que explodiu, né? E aí eu reclamei com ele, briguei, fui lá, eu não vou mais dobrar nada, eu vou jogar a roupa no chão, e baguncei o armário todo. Mas, na mesma hora, aquilo, aí ele ficou, mas é porque eu preciso escolher a camisa, e não sei mais o quê. Aí ele saiu para trabalhar, porque ele estava se arrumando para ir trabalhar. E aí eu fiquei ali, né? Aí vai o Espírito Santo, né? Porque nós somos de Deus, nós temos o Espírito Santo, Ele deixou o Espírito Santo para estar ali, dirigindo a nossa vida, nos orientando, falando conosco, puxando a nossa orelha. Então, o Espírito Santo puxou a minha orelha e falou assim, mas o que você fez? Né? É como se você levasse aquela bronca do seu pai, né? Menina, o que você fez? Espera aí, está certo isso? Está certo isso? Então, assim... Eu não esperei ele chegar em casa, eu liguei para ele, na mesma hora. Falei, amor, me desculpa, tá? Eu não devia ter falado, tudo bem, tá? Não é que para você também bagunçar o armário, mas me desculpa de eu ter agido assim com você e tal. Então, assim, na mesma hora, aquilo já saiu do meu coração, né? Então, a gente tem que estar sempre pronto para perdoar. Mas, se você não está em comunhão com Deus, como é que o Espírito Santo vai falar com você? Então, você vai fazer essas coisas e vai juntando aquele lixinho cheio de coisa errada que você fala para o seu marido, que o marido fala para a esposa, e aí vai acumulando aquilo, né? Daqui a pouco aquele lixo começa a transbordar e aí a coisa já vai ficar mais difícil para resolver. Então, a gente tem que estar, assim, realmente em comunhão com Deus, buscando, aprendendo dEle. Quanto mais a gente se aprofunda no estudo da palavra, mais Deus vai falando com a gente, né? E a gente tem que também buscar os melhores dons. A Bíblia fala, a gente tem que buscar os dons, né? Então, vamos estar buscando isso para a nossa vida e alimentando o nosso casamento dessas coisas boas, porque nós precisamos ser exemplo para esse mundo. Nós precisamos estar erguidos diante desse mundo, né, para que as pessoas possam enxergar que o casamento é um plano de Deus, que a família é um plano de Deus e que esse plano é um plano abençoador para todo o mundo. Amém? Então, eu vou ler aqui, né, que eu não li, mas vamos ler aqui. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos... Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, nesse trecho, fala da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. E que isso seja o nosso alvo, sempre estar buscando para a nossa vida a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Porque Ele derramou o Espírito Santo. Ele nos cobriu com esse Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo para que nós não caminhássemos sozinhos. Então, cada casamento aqui é o cordão de 3 dobras. É você, o seu cônjuge e Jesus unindo, o Espírito Santo ali trabalhando na vida de vocês, consolidando o amor, falando,
orientando, dando discernimento, guiando nas decisões que vocês têm que tomar. Isso é muito importante. As decisões que nós temos que tomar como casal, né, tem que ser orientada pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar ali certos, convictos de que tudo que a gente decide para a nossa vida, para a nossa família, como casal, está sendo orientado pelo Senhor, porque senão a gente acaba, como é que o pessoal fala? Escorregando na jaca, sei lá, né? Caindo de cara no chão. Vai dar errado. Se Deus não estiver no negócio, tudo dá errado. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês hoje. Busquem como casal, busquem na palavra, busquem conhecimento, busquem oração, busquem os melhores dons, busquem o Espírito Santo, sejam fortalecidos em nome de Jesus. Amém? E façamos a diferença nesse mundo. Amém. Aí eu queria pedir aquele louvor para a gente encerrar. Encerrar não, né? Que eu vou fazer uma dinâmica rapidinha aqui, né? Eu vou até já distribuindo aqui. Pegando aqui. Vai lá tocar, né? Eu não sei mexer nisso, gente. Vou deixar aqui. Vou ficar aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse louvor, né? E que vocês... Ele fala desse momento de decisão, dessas... que Deus, Ele esteja ali. Ele é que faz tudo por nós, nós não somos nada. Que a nossa vida esteja entregue nas mãos dEle, né? Porque é Ele quem trabalha por nós, é Ele quem está trabalhando na sua vida, é Ele que está trabalhando na sua casa, é Ele que está trabalhando na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, da sua esposa, né? Nós não somos nada sem Jesus, nós não somos nada. Amém. Que nesse momento, enquanto nós cantamos, que você possa fazer deste louvor uma oração para a sua casa, uma oração para o seu casamento. E Deus te diz hoje: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho,
Amém. Que possamos entregar tudo a Ele e descansar. Entregar nossa casa, entregar nosso casamento, as nossas vidas, descansar nele. Que tudo Ele fará. Amém. Eu agora vou pedir para os casais ficarem juntinhos. Eu ia pedir para escrever, mas é porque a gente já está já quase 9 horas, né? Então eu vou pedir para vocês ficarem em pé, um olhar para o outro, de mãozinhas dadas. Afinal de contas, eu falei que hoje era uma noite de amor, né? Então vamos colocar o amor aqui em prática. Vamos ficar em pé, de frente um para o outro. Como eu falei, né, o dia a dia pode ser, às vezes, difícil, estressante, né? Seu marido pode pegar a roupa do armário e jogar assim em cima da cama. Eu não sei, né? Muitas coisas podem acontecer, né? Não só ele, né? A gente também, né, pode fazer uma coisa, sei lá, né? Tanta coisa, né? O marido chega em casa com fome. Ai, não, mas eu estou tão cansada, peraí, não vou fazer nada, quero descansar, sei lá. Tanta coisa que aborrece também a eles, né? Então, assim, são muitas lutas diárias. E, às vezes, a gente esquece que, quando a gente olhou este homem pela primeira vez, ou esse homem olhou esta mulher pela primeira vez, sentiu alguma coisa de especial. Então, eu quero que, nessa noite, nesse momento, vocês tragam, assim, à memória aquela sensação. O que fez você olhar para o... Andréia, olha para o Ricardo, lembra daquele momento assim que você olhou para ele e falou assim, puxa, eu acho que é ele, hein? Então, assim, o que você pensou? O que Deus tocou, colocou no seu coração quando você olhou ele e você pensou assim, é ele? O que te agradou? O que você aí, Doneda, olhou para a Virgínia e falou assim, é essa aí, hein? Essa atleta aí vai ser a minha garota. Entendeu? Para estar... Quantos anos? Aí, 43 anos, né? Então, assim, foi uma coisa muito forte, né, Doneda? Foi muito forte. Então, olha para ela agora e pensa nessas coisas, assim, o que te fez casar com ela? E o que me fez casar com ele? Eu olhei ele a primeira vez e falei, nossa, que lindo! Foi lá, sabe aonde? Na Associação de Moradores, de um trabalho que a gente fazia de estágio, de uma comunidade. Ele entrou assim na associação, eu olhei e falei assim, nossa, que galã! Me apaixonei. Mas demorou um pouquinho, sabe, para a gente namorar. Demorou um tempinho, uns aninhos aí. Mas, então, vamos exercitar esse momento aí. Falar palavras bonitas agora. Rapidinho.